Anda circulando aí pela internet alguns argumentos contrários ao uso do protetor solar, dizendo que ele é prejudicial à saúde. Esses argumentos geralmente giram em torno de 5 pontos. O primeiro é de que o protetor solar não protege do sol. O segundo, de que ele despeja toxinas no organismo da gente. O terceiro, que ele impede a síntese de vitamina D. O quarto é de que as pessoas que trabalham no sol não tiveram a incidência de câncer de pele tal qual as pessoas que trabalham internas. E o quinto é de que a nossa pele é capaz de produzir algum tipo de proteção. Esses argumentos, eles estão baseados num estudo publicado na PubMed, cujo código é 155091, que está aqui na imagem para vocês. Esse estudo, primeiro que a gente precisa reconhecer que ele é de 2004, né? Ou seja, é um estudo que já tem 17 anos. A revista The Lancet é uma revista que ela é paga e você só pode acessar e ler esse artigo na íntegra se você tiver pago as assinaturas ou se você tiver acesso a um banco de dados gratuito ou vinculado a uma universidade. Como eu tenho acesso a esse banco de dados, eu fui conferir esse artigo original. O primeiro argumento que essas postagens e essas informações estão trazendo é de que o protetor solar não protege do sol. Bom, lendo o estudo, ele afirma que existe uma via de mão dupla para a estruturação do câncer de pele. E que ele é causado por uma exposição crônica ou exagerada ao sol e também por fatores genéticos, ou seja, sol e fatores genéticos, ambos com a capacidade de alterar um gene que a gente tem, que é o gene P53. Lembra da sequência de bases nitrogenadas lá do DNA que a gente via lá no ensino médio? Que formam a dupla hélice do DNA. Algumas bases dessas formam o gene P53, que é o gene que geralmente é alterado no caso de câncer de pele e melanoma. Alguns estudos feitos em ratos lá na década de 90, e depois da década de 90 a gente tem, a partir dos anos 2000 e especialmente em 2010, 2012, a gente tem vários estudos comprovando a alteração desse gene P53 em humanos. Então, os estudos eles continuam sendo realizados, eles mostram a radiação ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B e a ultravioleta C, né, que causam alterações nessas bases do nosso DNA e que vão causar uma mutação. Essa mutação, na maioria das vezes, ela é corrigida pelo nosso organismo, pelo RNA mensageiro, que é aquele mesmo que a gente ouviu falar tanto lá da vacina da Pfizer. Ele tem a capacidade de corrigir os erros desse gene. Ou então, caso ele não corrija, a própria célula tem a capacidade de desenvolver apoptose. O que é apoptose? É quando a célula se mata, né? A célula mutada, ela acaba se autodestruindo. Então sim, aquele quinto argumento lá de que a nossa pele ela é capaz de produzir algum tipo de proteção, ela é quase verdadeira, mas nem é sempre assim que a coisa acontece. Com o passar dos anos, a capacidade do organismo de se curar vai sendo menor, e as células que vão sofrendo a apoptose, que vão morrendo, elas vão dando espaço para possíveis células cancerígenas se reproduzirem, formando o tumor melanoma, né, que é o câncer de pele mais comum. Como nessa imagem aqui que vocês podem ver. Voltando ao segundo argumento, o protetor solar ele despeja toxinas no organismo. Essa é uma das afirmações dessas postagens aí. Bom, isso realmente poderia acontecer lá em 2004, quando esse estudo foi publicado, né? Porque naquela época os protetores solares continham um componente químico chamado PABA, que é o ácido paraaminobenzoico. E ele realmente é um componente químico tóxico. Mas hoje, né, praticamente todos os protetores comercializados eles são PABA-free, ou seja, eles possuem outros componentes que não são tóxicos ao nosso organismo. Aí outro argumento que está sendo utilizado para fazer com que as pessoas não utilizem protetor solar é de que ela impede a síntese de vitamina D. Bom, quanto a esse aspecto, sim, ela pode impedir ou pelo menos reduzir a síntese do calciferol, que é a vitamina D. Mas a gente pode suplementar. Alguns autores eles afirmam que 15 minutos de exposição diária no sol, só com os braços e com as pernas, já é o suficiente para a gente produzir vitamina D de forma natural. Bom, e um quarto argumento, utilizado naquelas postagens em função desse estudo, é de que as pessoas que trabalham no sol tiveram menos risco de câncer de pele. Bom, aí a gente precisa pensar que a gente está falando de um estudo de 2004, né? Não de um estudo de 2021, de 2020, de 2015, né? Um estudo recente, ou dos últimos 10 anos pelo menos, né? Essa afirmação que está lá no artigo, ela vem na introdução como um questionamento, né, baseado em outros estudos mais antigos, especialmente em estudos de caso, com uma amostragem insignificante e não randomizada. Ou seja, ela não segue os princípios atuais da ciência, que inclusive são questionados no artigo. A gente precisa entender que a ciência ela precisa e ela requer
para gerar um conhecimento válido pela comunidade de alguns procedimentos. O procedimento para a gente fazer um estudo desse tipo é um procedimento randomizado, em que a gente escolhe pessoas de forma aleatória, que representem todas as características de uma determinada população, e inclusive que sejam duplos cegos, ou seja, nem a pessoa que está sendo investigada, nem o pesquisador sabe. Então, a gente precisa entender que a ciência ela não é feita de estudos de caso, ou seja, de análise de pessoas individuais ou de pessoas que estão sendo contabilizadas e analisadas unicamente, né? Ou 2 ou 3 pessoas, como são os estudos de caso. A gente precisa de uma amostra que seja significante, ou seja, uma quantidade elevada de pessoas de uma determinada comunidade, de uma determinada população. Bom, mas ainda nesse estudo, como está aqui, nesse print que eu estou colocando para vocês, eles afirmam nas conclusões que os trabalhadores externos aparentaram ter menos risco, mas que ainda assim possuem riscos e que medidas de proteção devem ser tomadas. Isso está dito aqui, ó. Ou seja, o próprio estudo que está sendo utilizado para argumentar a não utilização de proteção solar está dizendo que as pessoas devem usar medidas de proteção. E aí, se a gente vai olhar alguns estudos mais recentes, como esse daqui de 2011 ou esse daqui de 2016, a gente vai ver que esses estudos, né, inclusive com uma população randomizada, né, uma amostragem significativa, que tem um grupo placebo e outro duplo cego, estão comprovando de que o sol causa, sim, sérios danos à pele das pessoas, e que a proteção solar é importante para prevenir esses danos. E aí a gente precisa entender que existem outros estudos ainda, chamados de estudos de meta-análise, né, que são estudos baseados nesses estudos de tipo de caso. Ou seja, são estudos sobre outros estudos, vieram mencionando em alguns momentos que os protetores solares eles podiam causar algum tipo de dano, ou eles mesmos poderiam causar câncer de pele. A gente precisa entender que esses estudos eles não tiveram uma amostragem significativa, não tiveram uma amostragem relevante, e que não são estudos prospectivos de base populacional, ou seja, eles analisaram outros textos, eles analisaram exclusivamente textos para fazer tais afirmações e, ao mesmo tempo, não foram investigar nas pessoas, na população, não tiveram esses prospectivos de base populacional. Bom, aí teve uma pesquisadora, Elizabeth Sais da Silva da FURG, que fez uma pesquisa de mestrado em 2016, depois ela publicou em 2018, também fazendo uma meta-análise de uma outra forma e com uma outra metodologia diferente, e ela concluiu que não há nenhum tipo de associação significativa entre o uso de protetor solar e riscos de câncer de pele. Então, se a gente quer usar uma meta-análise para afirmar que o protetor pode causar câncer de pele, eu estou trazendo aqui para vocês uma outra meta-análise que diz que não há nenhum tipo de risco de câncer de pele e nenhum tipo de associação entre o uso de proteção solar e câncer de pele. Esse estudo foi publicado aqui, ó, no Jornal Europeu de Dermatologia. Então, vale a pena dar uma conferida quem tiver acesso a ele. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês que usem protetor solar e cuidado com as informações que você lê por aí. Elas podem não ser de fontes confiáveis e podem trazer algumas interpretações equivocadas e deturpadas sobre os estudos e sobre o conhecimento científico. Muitas vezes são estudos que já não são mais válidos porque passaram muito tempo, são muito antigos. Outros estudos que trouxeram elementos e comprovaram que aqueles estudos eram falhos, porque a ciência faz isso, né? Faz parte do fazer ciência. A ciência traz um conhecimento válido num determinado momento e baseado em evidências. Então, as evidências de hoje, elas nos mostram que a proteção solar e o protetor solar, ele traz efeitos benéficos para a saúde da população. Então, nem tudo que está na internet é confiável, nem todo estudo é confiável, muito menos esses estudos de meta-análise, onde são utilizadas diversas metodologias aí não muito confiáveis. Um estudo médico, para ele ser considerado confiável, ele precisa ser no mínimo randomizado, duplo cego, com um grupo controle, um grupo placebo e validado pela comunidade científica. A comunidade científica é composta pelos pesquisadores da área. E outra questão importante de a gente levar em conta é que nem eu e nem você somos como os outros animais. Sim, os outros animais não usam protetor solar, mas nem eu e você temos o corpo coberto de pelos ou com uma couraça espessa capaz de realmente proteger do sol. Então eu deixo essas informações aqui para vocês, com base em respaldo científico, e afirmo que a educação em saúde ela também é trazer informação de qualidade e uma informação que está aceita pela comunidade científica, e não divulgar informações anticientíficas ou que negam a ciência ou que se utilizam da ciência para espalhar
dados e informações que são falsas. É importante a gente sempre consultar, e especialmente nesse caso, os médicos de nossa confiança, né? Acho que o seu dermatologista ele vai ser a melhor pessoa para lhe orientar se você deve ou não deve utilizar determinado protetor solar, qual seria o melhor para você e quais são as necessidades do seu organismo. Beleza? Fico por aqui e até mais.